Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, exibido aqui na programação da TVA e também da Rádio AL. Todas as informações do Parlamento Catarinense aqui na nossa programação e ainda na nossa agência de notícias na internet. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Silvio Drevik, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e também integrante do Parlasul, o parlamento que integra deputados dos 3 estados do Sul e ainda do Mato Grosso do Sul. Deputado estadual Silvio Drevik, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente, retornando aqui ao estúdio da TVA. E a gente sabe que o senhor fala bastante na tribuna aqui do plenário da Assembleia, em seminários, em audiências, reuniões de comissões, sobre o custo Brasil. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso telespectador, para o ouvinte da Rádio L, o que é esse custo Brasil, deputado Silvio? Bom, na verdade, o custo Brasil é vários fatores que afetam esse elevado custo Brasil. O custo Brasil, quando nós falamos, é o que nós pagamos para produzir. Então, começamos pela alta carga de impostos que o Brasil paga. O Brasil paga uma das maiores taxas, ou seja, carga de impostos do planeta. E isso faz com que eu tenha um custo do produto muito elevado para poder vender para o mercado. Sim. Outros países produzem por um custo menor, portanto, por um preço menor, e tem, evidentemente, mais produção no setor da indústria, automaticamente vende mais, gera mais emprego, mais renda. Então, além disso, dessa elevada carga de impostos, nós temos uma legislação trabalhista que está ultrapassada, né, que ela não tem flexibilidade. É antiga, né, deputado? É muito antiga, dos anos de 1940. Então, isso também pesa muito. E, somado a isso, o Brasil tem outros problemas. Por exemplo, a matriz energética é um problema sério no Brasil. O Brasil não está investindo em energia há muito tempo, principalmente na hidrelétrica, que é a energia mais limpa, que é a energia de custo menor. Mas nós temos, além do problema da falta de investimentos, os órgãos de controle. Quando não é o IBAMA, é outro órgão, é ONGs, é a manifestação de indígenas. É tudo muito burocrático, e isso, né? tem inibido o investidor. Certo. Porque ele não vai colocar o dinheiro e ficar esperando não acontecer. Esperar colocar licença, o dinheiro, exatamente. Então, aí não, porque a hidrelétrica ela dá impacto ambiental. Algum impacto vai ter, mas ela dá menos impacto do que uma termoelétrica, ela dá menos impacto e é mais segura do que uma nuclear. E nós temos que entender que para sobreviver, que para nós, ser humano, estar no planeta, nós precisamos de energia, né? Senão nós temos que, em outras palavras, dizimar o ser humano do Brasil, porque não dá para fazer nada. Então isso tem pesado muito também, além do custo elevado por conta até da falta de energia. O outro combustível, ou seja, uma outra fonte energética é o gás. O gás para as indústrias, para o comércio, enfim, até doméstico. Para você ter uma ideia, Santa Catarina é limitada a usar a quantidade de gás nas empresas. Se ultrapassar da cota fornecida pelo governo central, ou seja, pelo governo federal que controla, as empresas têm que pagar uma multa. Então, nós somos limitados a produzir por o governo que incentivou, como incentivou outras fontes energéticas, como o etanol, o biodiesel, mas volto ao gás, que foi muito incentivado o consumo. O gás que veio da Bolívia. O que acontece hoje? Não tem gás suficiente, por conta até da infraestrutura, ou seja, da tubulação que é incompatível com o consumo. É incompatível com o consumo. Então, isso é um outro peso que vem. Aí nós temos a soma nesse custo Brasil das nossas rodovias, que na grande maioria estão em péssimas condições. Nós temos a situação portuária muito ineficiente, muito morosa. Para se carregar um container no Brasil, se leva 3, 4 vezes mais que em outros países. Nós temos a questão aeroportos, que está um verdadeiro caos no Brasil. E, somado a isso, nossas ferrovias, onde é que estão? E nós em Santa Catarina, até para trazer um pouco para Santa Catarina esse tema, que também leva ao custo Brasil. Por que leva ao custo Brasil das rodovias, por exemplo? Rodovia ruim, caminhão quebra, pneu, mola, etc. Ponto. A distância que os caminhões fazem.
Então, o congestionamento nessas rodovias, atraso, acidentes com frequência, tudo isso é um custo elevado para a produção brasileira. Agora, nós temos que fazer esses apontamentos dessas deficiências, mas também temos que ter, pelo mínimo, uma ideia de como resolver. De como tentar solucionar. Então, né? a minha avaliação é que os governos, em especial o governo federal, não têm recursos para vencer esses desafios, ou seja, esses gargalos. Qual é o modelo que se fez em outros países, em países da Europa, dos Estados Unidos? Foi o modelo da concessão, ou seja, você concede as rodovias para o setor privado, as ferrovias, os portos, aeroportos, e o governo fica com a sua responsabilidade, o seu compromisso de atuar fortemente na segurança, na educação, na saúde, na assistência social, em áreas que são vitais para a população. Ter esse atendimento, no mínimo, com a atenção básica que é indispensável. E para se fazer esses modelos de concessão, o Brasil precisa modificar esse modelo. O modelo que nós temos hoje, que está se fazendo para as ferrovias, nenhuma empresa quer assumir. Porque... é uma parceria, né, deputado? Exatamente, mas o fato é que o empreendedor, para ele apostar, ele precisa ter retorno. Ter retorno. Se ele não tem retorno, ele não vai fazer. Né? E o modelo que nós temos no Brasil hoje, o governo central quer ser o maior parceiro dessas concessões. Quer ser majoritário, no caso, exatamente. Né? Concluiu bem. Majoritário. Então, o empreendedor, a empresa, como é que eu vou apostar num negócio que eu não tenho a segurança do retorno? Então, isso tem sido um problema muito sério no Brasil. E nós, em Santa Catarina, voltando agora um pouco para a nossa situação local, nós precisamos urgente desta ligação da malha ferroviária. Por quê? Para se ter uma ideia, principalmente a nossa região oeste, o meio oeste, o próprio Planalto Norte, que são produtores de alimentos, de grãos, mas mais precisamente na transformação de aves, suínos. Que consomem alimento, consomem milho, consomem grãos, soja, né, e outras sementes também, outros grãos. Da onde que vem isso? A nossa produção em Santa Catarina não é suficiente para atender a necessidade desse consumo. Então está vindo de onde? Está vindo do centro-oeste, do Mato Grosso, do norte do Paraná e de outros estados do Brasil. Como que vem? Vem por transporte rodoviário. Então a saca de milho, por exemplo, o que custa aqui em Santa Catarina, um exemplo, R$ 23,00, o custo para trazer do centro-oeste vai para R$ 28,00. E lógico que isso aumenta o custo de produção e aumenta, obviamente, o preço. Isso. Então nós perdemos competitividade. Perdemos competitividade. Então, para reduzir esse custo, é necessário você ter um transporte que facilite, porque senão o que acontece? Nossas empresas do agronegócio, de alimentos, em especial de carnes e aves, a tendência é fazerem empresas em outros estados do Brasil, onde está mais próximo dos grãos, da produção. Exatamente. Então isso tem sido... Isso seria um retrocesso, né, deputado, para o estado, né? Exatamente. O que tem mantido ainda Santa Catarina como atrativo de investidores, de manter as empresas, é a nossa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada, que faz a diferença de outros estados, principalmente do centro-oeste. Senão nós já tínhamos perdido mais empresas. Que a parte de infraestrutura é muito precária, né, exatamente, deputado? As rodovias são... E nós estamos falando dessa ferrovia aí do oeste para o leste, ou seja, do nosso litoral para o oeste catarinense. Mas o projeto já foi lançado lá em Chapecó, o projeto não, foi anunciada a licitação desse projeto de estudo de viabilidade técnica, financeira, mas até agora não aconteceu nada. Não. E nós vamos passar mais um ano, não vai acontecer. Então, se dependesse do governo fazer isso, nós vamos esperar muito ainda. E claro que nós não podemos desistir, nós temos que continuar com a nossa insistência, com a nossa persistência em todos os encontros, além dos deputados estaduais, federais, próprio governo do estado,
uma hora o governo federal entender que Santa Catarina precisa desses investimentos para manter aqui em Santa Catarina esse diferencial. Até porque, Sueli, e é bom nós destacar isso, que Santa Catarina recebeu agora nova certificação de livre da vacinação, ou seja, de livre vacinação da aftosa. Né? A aftosa é uma doença. Sim. Né? Mas Santa Catarina é o único estado que está livre para comercializar com o planeta, ou seja, com o mundo. Vender... Sem nenhuma restrição, né, deputado? Não tem restrição, porque é o único estado que está livre da aftosa sem vacinação. Sem vacinação. E recebeu o certificado novamente em Paris. É o único estado brasileiro. E por que não manter esse diferencial que Santa Catarina tem, como estado livre da aftosa sem vacinação, podendo vender para qualquer país do mundo, né? Tanto aves quanto outros tipos de carne, suíno, bovino, e que é um trabalho que nós temos que destacar, que vem acontecendo ao longo dos anos, de décadas, de governos, independente de cor partidária, mas acima de tudo dos profissionais da cidade. Que estão lá, atuando, prevenindo, né, orientando lá o pessoal que trabalha diretamente com o animal, né, deputado? Exatamente, a orientação, a fiscalização sanitária com com estados que fazem a divisa conosco. Sim, que tem fronteira, né, deputado? Então, por que perder, vamos dizer, o que nós levamos tanto tempo para conquistar, com um trabalho muito dedicado dos profissionais, das políticas públicas, de governos? É uma conquista que nós temos que valorizar, reconhecer nossos profissionais da SIDASC, que deram e estão dando sua grande contribuição para o povo catarinense. E com esse diferencial, é importante manter os negócios em Santa Catarina. É importante. E volto a repetir, a fábrica de alimentos, ou as fábricas de alimentos, elas se manterão em Santa Catarina, desde que tenham condições de competir. Senão nós vamos começar a perder espaço para outros estados e, consequentemente, é prejuízo para nós. E claro que além dessa valorização dessa logística, que seria a ferrovia da ligação entre o oeste com o leste, mas acima de tudo também fazer a ligação com o centro-oeste para trazer os nossos insumos, que é os grãos. Deputado, já foi constatado que a ferrovia seria uma das melhores alternativas. O senhor acredita que o problema, o impasse, está realmente no sistema que o governo federal quer implantar com as empresas privadas, não atraindo esse investidor? Prova disso é que em várias ocasiões que foi feito leilões para isso, sim. Por exemplo, São Paulo, Rio, que já foi feito, e outros estados, não teve empreendedor que quis participar, porque não é atrativo. E eu repito, o empreendedor, ou seja, o empresário, é um investimento, primeiro que é um investimento de elevado valor. São bilhões de reais em ferrovias. Ferrovias têm um alto custo para construir. Então, obviamente, que se ele não tiver uma segurança jurídica, não tiver uma segurança de um cálculo que eles fazem com muita propriedade, de em quanto tempo ele vai ter o retorno não vai apostar. E o governo federal, repito, não vai ter dinheiro para fazer frente a esses gargalos, a essas demandas que a população brasileira está clamando e que todos nós precisamos. Né? Nós estamos entrando numa fase difícil, o mundo todo passa por dificuldade da sua economia, mas nós, principalmente na indústria brasileira. E a indústria ela é importante porque ela vai fazendo com que a engrenagem vá girando. E quando você produz, a tua indústria brasileira está produzindo, automaticamente você está fornecendo ao comércio e ao consumidor final, não trazendo produtos de outros países, não que não possa trazer, mas que tem que ter um nível de competitividade do qual a indústria brasileira possa estar atuando em frente ao mercado. Deputado Silvio Dreivik, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que o senhor retorne ao programa e obrigada novamente. Eu que agradeço. Nós conversamos com o deputado estadual Silvio Dreivik, do PP, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Todas as informações do Parlamento Catarinense aqui na nossa programação e ainda na internet na nossa agência de notícias. Até mais.